Em 1999, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta fez uma aposta bilionária. Pagou mais de 3 bilhões e meio de dólares por uma plataforma que era a maior febre da internet naquele momento. 10 anos depois, a empresa foi praticamente deletada do mapa. Junto com ela, 650 milhões de páginas e mais de 38 milhões de usuários desapareceram para sempre. Então você deve estar se perguntando: como uma empresa tão poderosa cometeu um erro desse tamanho? Por que gastar bilhões de dólares para, no fim das contas, puxar o cabo e desligar tudo? Será que tudo isso foi um erro de cálculo ou um apagão digital intencional? No vídeo de hoje, você vai descobrir como o Yahoo ignorou todos os sinais de alerta por uma década inteira e cometeu o que muitos consideram como a maior falha da internet. E como essa decisão ainda molda, até hoje, o jeito que você consome conteúdo online. Começamos pela utopia digital. Para entender melhor essa tragédia, precisamos voltar lá em 1994. Naquela época, a internet era um território selvagem. Sites eram lentos, poucos sabiam programar, era coisa de nerd. Até que um cara chamado David Bonnet teve uma visão. E se qualquer pessoa pudesse ter sua própria casa na internet? E melhor ainda, de graça? Nascia o GeoCities. GeoCities não era só um site, era uma metrópole virtual, dividida em bairros temáticos. Hollywood para fãs de cinema, Silicon Valley para programadores, Atenas para intelectuais. As pessoas podiam escolher seu bairro favorito e construir sua própria página lá. Era divertido, era colaborativo e era viciante. O resultado, uma explosão de criatividade. No final dos anos 90, o GeoCities era o terceiro site mais visitado do mundo, mais popular que Amazon e eBay naquela época. Mas havia um detalhe genial que o Yahoo nunca entendeu. O GeoCities permitia que os usuários ganhassem dinheiro na plataforma. Eles podiam exibir anúncios de empresas como a Amazon e receber comissão. Era o primeiro programa de marketing de afiliados em massa da história. A comunidade virou um negócio, e quando há negócio, há investidores. A compra bilionária. Avançamos para 26 de janeiro de 1999. Sala de reuniões da Yahoo, Sunnyvale, Califórnia. Jerry Yang, cofundador do Yahoo, coloca uma proposta sobre a mesa. 3,57 bilhões de dólares em ações. David Bonnet não acredita no que houve. Foi a maior aquisição de uma empresa de internet da história até aquele momento. A prensa chamou de a compra do futuro. E fazia sentido. 38 milhões de usuários ativos, 650 milhões de páginas de conteúdo, um modelo de monetização que funcionava. O plano era simples: integrar tudo ao sistema de anúncios do Yahoo. Parecia perfeito, mas foi o começo do fim. A primeira decisão do Yahoo foi devastadora: encher o GeoCities de anúncios pop-up. A experiência, que antes era divertida, virou um pesadelo. Navegadores travavam, páginas demoravam a abrir, os usuários se sentiam completamente traídos. O site mais amado da internet virou o mais odiado. E ficou claro: o Yahoo não tinha comprado uma comunidade, tinha comprado um produto e queria explorá-lo até o limite. O assassinato lento. Nos 10 anos seguintes, o Yahoo executou o que se poderia chamar, em outras palavras, com assassinato digital lento. A cada decisão errada, o GeoCities ia perdendo vida até se tornar um fantasma na internet. E assim foi como tudo passou. Em 1999, foi a invasão dos pop-ups. Páginas cheias de janelas invasivas e usuários fugindo em massa. 2001 foi a vez da censura silenciosa. Milhões de páginas foram apagadas sem aviso. Comunidades inteiras sumiam da noite para o dia sem deixar rastros. Em 2003, foi o fim dos sonhos. O programa de afiliados foi encerrado.
milhares de usuários perderam suas rendas pela plataforma. A alma do GeoCities, que era empoderar criadores, foi destruída. Em 2005, o labirinto digital. A interface foi redesenhada ficando bem confusa e muito complicada. Criar uma página lá virou quase uma tarefa de engenheiro. E por último, em 2007 a 2009, o abandono final. Zero investimento, zero inovação, um abandono total da plataforma. Enquanto isso, surgiam o Facebook, YouTube, Twitter e o GeoCities se tornava irrelevante. E os 38 milhões de usuários que foram embora buscaram novas alternativas, como o Orkut no Brasil, o Blogger e o MySpace nos Estados Unidos. E o Yahoo continuava ignorando completamente a transformação da internet. E a pergunta que todos faziam já não era se o GeoCities ia morrer, mas como seria o seu final. A ironia do destino, enquanto o Yahoo destruiu o GeoCities, 2 estudantes de Stanford criavam o Google, uma empresa que o Yahoo teve oportunidade de comprar por 2 vezes, mas recusou em ambas as ocasiões. E para terminar de vez com essa ironia, o Yahoo, preso ao passado, assistia de camarote à sua própria queda e o fim do seu reinado na internet. Em 26 de outubro de 2009, veio o anúncio oficial. GeoCities será permanentemente fechado. E assim, 650 milhões de páginas desapareceram para sempre da plataforma. A verdade é brutal. Mas, afinal, por quê? Por que pagar bilhões para depois destruir tudo? A resposta está em 3 fatos brutais. Fato 1. Migração em massa. Os usuários já não queriam sites pessoais. Queriam perfis em redes sociais. Fato 2. Crise financeira. A receita do Yahoo despencava. Não fazia sentido sustentar algo que dava pouco retorno. E fato 3. Cegueira estratégica. O Yahoo insistiu num modelo de negócios ultrapassado, numa internet que já tinha mudado. O GeoCities não morreu por conspiração, morreu por irrelevância. O Yahoo tentou proteger o passado e perdeu o futuro. O legado imortal. Mas o GeoCities, de certa forma, ainda segue vivo. Não como código, mas como DNA digital. A ideia de dar voz a qualquer pessoa, de permitir que todos criem conteúdo e até ganhem dinheiro com isso, é exatamente o que sustenta YouTube, TikTok, o Instagram. Quando o Yahoo matou o GeoCities, não eliminou apenas um site antigo. Eliminou o embrião da economia dos criadores. E ao fazer isso, abriu espaço para que outras empresas dominassem essa nova era da internet. Se você quer ver como eram essas páginas, o Internet Archive tem uma coleção especial de sites do GeoCities. Você pode explorar essa coleção especial do GeoCities no Wayback Machine e talvez a sua primeira identidade online esteja salva lá, esperando por você. A história do Yahoo e do GeoCities é uma lição sobre visão. É a prova que, quando você olha para o lugar errado por demasiado tempo, pode perder o futuro. É o que acontece quando uma empresa decide proteger o que já foi, ao invés de construir o que está por vir. E é isso que fazemos aqui no canal. Contamos histórias de empresas, estratégias e decisões que mudaram o jogo. Histórias que ajudam você a entender o presente e pensar no futuro. Então, se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários, você teve um site no GeoCities? Ou prefere resgatar a história de alguma outra empresa para ser contada aqui? Afinal, a internet é feita de histórias. E algumas merecem ser contadas. E pela sua atenção, o meu muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.